Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é o nosso podcast da nossa célula. A gente faz ele durante a reunião da nossa liderança, em que a gente conversa sobre algumas passagens da Bíblia. A gente percebeu que isso também seria proveitoso e ia ajudar muita gente também. Então a gente convida vocês para esse momento de mesa, que é o nome do nosso podcast. Então acompanha com a gente aí. Hoje quem vai trazer pra gente a palavra é o Rafael. Isso aí, Rafa, tá com você, cara. Fala galera que tá ouvindo aí o nosso podcast. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu separei uma passagem no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 33 e 34, na qual fala que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E também complementando, para não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã traz suas próprias preocupações. Ou seja, não sei qual que é a que você tem enfrentado no seu dia a dia. Às vezes fica preocupado com algo assim que te deixa inquieto, te deixa preocupado, te deixa, sei lá, posso dizer para vocês, deixa meio perdido, né? Deixa meio perdido. Mas o que eu quero dizer assim, para confiar em Deus, que para você não se deixar que isso leve para sua vida, não ter essa pressão, não te deixa para baixo, não te deixa para baixo. E é aquilo que a palavra fala. Se preocupe com hoje, que Deus vai te dar o sustento, Deus vai dar o meio para você vencer o que você tem enfrentado. Confia nele, busca verdadeiramente a Deus, que as demais coisas vão se encaixando de forma automática. E aí, Will, o que você fala pra gente aí, cara? Ouvindo o que o Rafa falou aí, eu pensei na minha leitura bíblica de hoje. Eu estava lendo Salmos também. Em Salmos tem um capítulo, o capítulo 27, que diz assim: mesmo que um exército declare guerra contra mim e muitos inimigos venham contra mim, eu não temerei. Ele diz que o Senhor é a luz e a salvação dele, e por isso ele não vai ter medo de nada. Que Deus é a fortaleza dele, por isso ele não vai estremecer com nada. E nesse capítulo que o Rafa leu, fala muito sobre como as nossas preocupações, às vezes elas estão em ordens erradas, as nossas prioridades estão completamente trocadas. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o nosso futuro, no sentido de: será que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos? Será que amanhã eu vou ter um emprego? Será que amanhã eu vou ter comida na minha mesa? Será que amanhã os bens materiais que eu almejo eu vou ter? E esse é o nosso conforto. A gente pensa que enquanto a gente estiver bem financeiramente, está tudo certo. Enquanto a gente tiver o emprego, enquanto a gente estiver prosperando, aí tá tudo bem, porque esse é o conforto que eu preciso. Mas se você parar pra pensar, se esse é o conforto que você precisa e essa é a sua prioridade número 1, então o primeiro mandamento da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas, isso na verdade não está acontecendo, porque você ama o seu conforto da sua vida acima de tudo. Então, contanto que eu tenha um conforto, contanto que eu tenha segurança, é isso que eu preciso, é isso que eu amo acima de tudo, é isso que tira o meu sono. Mas às vezes você não está tão próximo de Deus e isso não tira o teu sono, ou você já não sentir mais a presença de Deus e isso não tira o seu sono. Mas quando você é demitido, você perde seu emprego, ou quando você termina um relacionamento, aí você fica ansioso com o dia de manhã para ver se as coisas vão se resolver. E aí o Salmo, ele dá uma aula, cara, de como a gente tem que mudar as nossas prioridades. Se no livro de Mateus fala que a gente tem que buscar o reino de Deus, no Salmo 27, o salmista diz assim: eu só almejo uma coisa, eu só desejo uma coisa na minha vida, que é passar todos os dias da minha vida na casa de Deus, para que eu possa contemplar a sua beleza e meditar na sua palavra. Ou seja, aquilo que eu mais almejo é olhar para Deus e ver o amor dele, porque é isso que traz conforto para o meu coração. E depois eu quero contemplar
e pensar sobre a palavra de Deus, porque é isso que me dá direção. Eu só preciso dessas duas coisas. E você pode falar assim, mas isso é loucura, porque eu preciso de comida para viver, eu preciso de bebida, eu preciso de roupa, eu preciso de tudo isso. Mas Jesus disse que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem roupa. E o reino de Deus é o sobrenatural. É aquilo que qualquer pessoa pode ter acesso, que é incrível, mas que as pessoas parece que deixam em último lugar para buscar. Então, não é à toa que hoje em dia tantas pessoas sofrem de ansiedade, tantas pessoas sofrem com depressão, porque as prioridades dela estão totalmente ao contrário. O que elas realmente necessitam, que é estar na casa de Deus sempre, elas não buscam. E aquilo que Jesus já garante aqui, em Mateus capítulo 6, nos versículos anteriores ao que o Rafa leu, falando que Deus sabe das nossas necessidades, Ele vai suprir, a gente se preocupa com aquilo que já está certo, com aquilo que é menos importante, enquanto que aquilo que é fundamental, que é essencial, às vezes a gente acaba deixando para o último lugar e era a única coisa que a gente precisava. Então, é isso que eu tinha para falar. Isso aí, cara. Qual que é o capítulo que você estava lendo mesmo? É o 6, né? Não, o capítulo 6 de Mateus. Sim. Os versículos... Cara, eu quero destacar uma coisa aqui, que eu estava lendo também. Esses últimos dias eu passei por essa passagem e eu achei extremamente bonito isso, que Jesus, quando ele está pregando para as pessoas, na verdade ele prega por todo esse capítulo, ele fala no versículo 28, ele fala: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. E isso fala, cara, de Deus, fala da bondade de Deus, de quanto Deus, Ele sabe de todas as coisas e nada foge do controle das mãos dele. E assim como dito pelo Rafa, pelo Mateus, às vezes a gente se preocupa com tanto e esquece que Deus, Ele sabe de tudo, Ele tem controle de tudo nas suas mãos. Tem uma parte na Bíblia, eu acredito que é em Colossenses, que fala que tudo subsiste através de Jesus, tudo está no controle das mãos dele. E a gente se esquece que, cara, às vezes a gente pensa tanto nas coisas materiais. Simples, olha em volta, olha como as coisas funcionam de uma maneira tão natural. E logo no versículo seguinte, assim como falou Rafa, não, nos versículos seguintes, mais precisamente no 33, ele fala: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que quando a gente fala dessas duas partes, o centro da conversa ele se torna o fato de você conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você trabalha demais, você se preocupa demais e você não consegue simplesmente pensar naquilo que é realmente importante. Assim como falou Mateus, quando você realmente conhece a Deus, você passa a ter um desejo no seu coração, que é estar e permanecer na casa de Deus, na presença de Deus, todos os dias da minha vida. E aí, Gil? E aí, pessoal, beleza? Escutando tudo que o pessoal vem falando aí, eu vi que o Will falou sobre o reino de Deus, a gente está falando sobre o reino de Deus, e antes de Jesus, o reino de Deus ele era restrito, né? Quem poderia ter acesso mesmo a conversar com o Pai eram poucas pessoas. E a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, até cita na Bíblia que o véu do templo, né, se rasgou, e isso traz para nós que aquilo que era restrito ele acabou sendo agora liberado sobre nossas vidas, né? Tipo, se poucas pessoas poderiam ter acesso ao Pai, hoje todas as pessoas que buscassem teriam acesso ao Pai. E na passagem que o Rafa falou, né, que lá em Mateus 6, no verso 33, está escrito na nova linguagem, deixa eu ver aqui, na nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E cara, isso é muito lindo, cara, porque ele não apenas
nos dá uma opção, Ele coloca pra gente viver isso. Ele não está colocando como se você tivesse que, não, se você quiser, coloca o reino de Deus aí na sua vida e vê o que dá. Não, é meio que um mandamento que Ele coloca pra gente viver isso. Lá em Eclesiastes 3, acho que é uma passagem bastante conhecida, né, que fala sobre tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E muitas das vezes a gente, como o Will falou, como o Rafa falou, como até o Gabriel falou, muitas das vezes a gente coloca coisas totalmente substanciais na frente. Às vezes o nosso serviço está na frente, às vezes o sonho de conquistar um carro, às vezes o sonho de querer alguma coisa profissional. E às vezes não, é certo que Deus ele tem tudo isso pra gente. Deus ele tem coisas que o nosso coração deseja, ele tem. Só que a gente tem que procurar aquilo que Deus quer no momento, né? Como fala no versículo 33 de Mateus 6, a segunda parte, buscai, né, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E como que a gente entende o que Deus quer? Como que a gente sabe o que Deus está querendo naquele momento? Cara, a gente tem que estar realmente mergulhado naquilo. A gente tem que estar realmente colocando a prioridade que é o reino de Deus, que é buscar o reino de Deus e que é buscar aquilo que Deus quer no momento. A gente só vai entender realmente o que Deus quer se a gente estiver no centro ali da vontade de Deus naquele momento. E isso, cara, eu tenho a plena certeza que a gente só vai conseguir quando a gente se distanciar das coisas materiais, quando a gente se distanciar daquilo que é prioridades substanciais, que é o nosso dia a dia, a gente realmente desejar muito mais conseguir ir numa loja comprar alguma coisa do que a gente parar e ter 5 minutos que seja de oração, de leitura de palavra. Então eu acho que a gente tem que tomar no nosso coração isso e começar a entender que quando Jesus morreu, morreu e ressuscitou, ele deu livre acesso ao reino de Deus para nós. Então isso a gente tem o livre acesso para buscar isso. Se Deus quiser que a gente tenha alguma coisa a mais, vai ser realizado. Porém, as coisas de Deus ela tem que vir primeiro na nossa vida. E espero que quem estiver escutando esse podcast que possa estar aprendendo um pouco mais, assim como a gente está aprendendo aqui hoje. Nada venho treinado, nada venho combinado, é tudo aqui no momento, Deus falando nos nossos corações. Então que Deus abençoe e que a gente possa aprender cada vez mais. Vamos dar continuidade, acho que tem mais coisas para ser acrescentadas aí, bora lá. Gabriel, tá na sua mão. Isso aí, cara, enquanto o Will falava, ele falou bastante sobre o fato da gente abdicar de conforto, ou melhor, não abdicar de conforto em si, mas não colocar isso em primeiro lugar. E quando ele falava disso, eu lembrei de uma passagem que está lá no livro de Ruth, que no momento em que Noemi ela perde seu marido e os 2 filhos, ela fica sozinha, ela e as suas 2 noras. E ela fala em Ruth 1, versículo 8, ela fala bem assim: disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Que o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa do seu marido. E beijando-as, levantaram sua voz e choraram. Aqui, nessa parte, Noemi ela tá despedindo as noras dela, porque ela não tinha como oferecer mais nada para elas. Então elas estavam falando: voltem para Moabe, que é a terra de vocês, e encontrem família, né, encontrem descanso, porque eu não consigo mais proporcionar isso para vocês. Mesmo que eu tenha um outro filho, vocês não vão poder esperar ele crescer para casar com vocês.
e dar esse conforto. Então ela estava liberando elas. Só que o que aconteceu depois disso é o que chama a atenção, porque elas choraram e disseram que permaneceriam. E Noemi, ela continua argumentando para despedir elas, e naquele momento, Orfa, ela vai lá, ela dá um beijo em Noemi e ela vai embora. Porém Ruth, ela firma uma aliança com Noemi. Ela fala que vai permanecer e que o povo dela será o mesmo povo que o meu. Aquilo que você fizer, os seus costumes serão os meus costumes, onde você for eu também irei. E a Bíblia ela fala, ela prossegue no livro contando que elas seguem para Belém e lá Ruth ela encontra um cara chamado Boaz. E esse cara ele era muito rico, ele era muito bom de coração. Ele não só casou com Ruth e conseguiu proporcionar conforto para ela, mas também cuidou de Noemi, que vinha junto. E quando você começa a analisar a genealogia, Orfa ela voltou para o seu povo, ela renegou os costumes de Deus, voltou a servir um deus pagão, que era o deus de Moabe, e ela se casou com um cara que ele era um homem de guerra. Teólogos afirmam que ela teve 3 filhos, e um desses filhos se chamava Golias. Já Ruth, depois que ela se casou com Boaz, eles tiveram um filho chamado Obed, e Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi. E assim a Bíblia mostra que o legado delas, o legado da escolha de cada uma delas se encontra lá na frente. E tem a história que todo mundo conhece, no momento em que Davi ele enfrenta Golias, e por trás de Davi existe toda aquela história da escolha certa, a escolha pelo Deus verdadeiro, a escolha pelo aquilo que realmente demonstrava o caráter de Ruth. Em contrapartida, a renúncia de Orfa aos costumes de Deus e o desprezo, porque por mais que ela tenha beijado Ruth, eu me lembro também que Judas também beijou Jesus e logo depois ele traiu Jesus. Então, eu acredito que as nossas escolhas, seja por conforto ou seja por aquilo que está por vir, aquilo que Deus tem preparado para nós, independente do que for, eu creio que Deus ele tem algo preparado para cada um de nós fora do conforto, fora da nossa zona de conforto. E isso demonstra que quando você opta pelo conforto, você colhe lá na frente os frutos de um legado, de uma escolha ruim ou uma escolha boa. E aí, meu? Da hora. A hora que o Gil falou sobre Eclesiastes capítulo 3, e ele falou que tudo tem seu tempo, e aí o versículo 1 já do capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí depois ele fala que tem tempo de uma coisa, tempo de outra coisa. E eu estava lendo hoje a Bíblia, e em Tiago diz assim, que se a pessoa é um homem rico, ele tem que se alegrar. Se é um homem pobre, ele tem que se alegrar também. Mas se o cara deixa de ser rico, perde a sua riqueza e se torna alguém pobre, não é para ele ficar triste também. Porque ele fala assim, o tempo passa, as coisas mudam. Uma hora, a flor, ela tá toda bonita. Ela, digamos que ela acabou de florescer, tá com o seu perfume, com a sua beleza. Mas aí chega o sol seca, a flor seca a terra, ela perde os nutrientes, ela começa a murchar até que ela morre. Quer dizer que isso é algo ruim? Esse ciclo que ela passou? Não. Ela nasceu, cresceu, realizou o seu propósito, floresceu e o ciclo dela se encerrou. E depois ele começa a falar sobre tentação. E você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com tentação? O tempo para uma coisa, tempo para outra, o que isso tem a ver com tentação? É o seguinte, as pessoas elas têm desejos de muitas coisas. Fazendo uma analogia com essa flor, se nós fôssemos flores, a gente só gostaria de chegar na hora que floresce. Se pudesse passar todo o período antes disso, seria ótimo. Tipo, pulo o trabalho duro e eu quero receber os frutos agora, né? Tipo,
tem que estudar 4 anos na faculdade, mas se eu puder estudar uma semana e já receber o diploma, ia ser perfeito para mim. Não tem uma dessa? A gente quer pular essa parte e chegar na parte do trabalho pronto. Só bota meu nome aí, quero a nota. Só que tudo tem o seu tempo. E em tudo tem o valor. Tudo tem valor. Você pensa que às vezes a gente passa uma situação difícil e às vezes as coisas parecem que não estão dando certo. A gente trabalha duro e a gente não vê resultado. A gente se esforça, mas parece que a gente não está alcançando muita coisa. Parece que os nossos objetivos estão tão longe, apesar de a gente trabalhar tanto, se esforçar tanto. E a gente muitas vezes pensa em desistir. E a gente começa a falar, mas por que isso acontece comigo? Isso é injusto. Parece que Deus não me ama. Aí que o discípulo de Jesus fala? Ele fala o seguinte: primeiro, que ninguém é tentado por Deus. Se você está passando algo ruim, isso não vem de Deus. Ele fala assim: toda boa dádiva vem do Pai que criou as luzes, de Deus. Ou seja, se você recebeu algo bom, isso vem de Deus. Segundo, Deus não tenta ninguém. Essa tentação não está vindo de Deus. Você é tentado por você mesmo, pelo seu próprio desejo. Se a pessoa tem um desejo muito forte por dinheiro, quando ela tem a falta de dinheiro e ela tem essa oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, não é Deus tentando ela, não. É ela que tem esse desejo e ela vai fazer o certo e o errado dependendo dela. Agora, o que eu queria falar? Que a gente tem esse negócio de tudo tem o seu tempo e tal. Eu tava vendo uma pregação, na verdade ouvindo só, do Timothy Keller, que ele fala assim: e a morte? Você tem medo da morte? Que tem um tempo que todo mundo vai morrer, né? Uma hora a nossa vida vai chegar ao fim. E ele fala assim: cara, é a verdade que a gente não foi criado para a morte. A gente foi criado para a vida eterna. Então, esse medo de que uma hora vai chegar isso e que parece que tudo aquilo que a gente fez durante a nossa vida vai ter sido em vão, para nós que acreditamos em Deus, isso não vai se aplicar. Porque Deus viu tudo que a gente fez. Em Tiago fala que se a gente passar por todas as provações e formos aprovados por Deus, a gente vai receber a coroa da vida. Então, cara, a gente pode ter passado um monte de coisa aqui, muitas provações, situações difíceis na terra, mas no final de tudo, a gente vai receber uma recompensa tão grande que o nosso propósito, aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, finalmente vai ser satisfeito. Como se a gente tivesse sido criado para aquele momento, que é quando a gente vai encontrar Jesus lá na glória. E aí, cara, tudo vai ter passado já. O tempo de tudo acontecer já vai ter acontecido. E não vai ter como descrever, nem tem como saber isso. Mas eu tenho certeza que depois de tudo, a gente vai olhar para esses problemas, a gente vai falar: cara, lembra quando eu passei por um problema de financeiro, ou um problema na minha escola, ou na minha faculdade, ou nos meus relacionamentos? O quão isso é pequeno perto do que eu estou vivendo agora. Então, eu acho que quando a gente lê essa passagem, até parece que é algo um pouco duro, dando uma bronca na gente, que a gente tem que tirar o melhor desses problemas. Mas para mim, isso aí, na verdade, é um ânimo a mais, de saber que essas coisas que a gente passa, elas são tão pequenas perto do que Deus tem pra gente. Então, era isso que eu queria falar. Cara, o Matheus falando isso, cara, eu acho que toda essa conversa nossa se resume em uma única coisa: a gente conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende suas facetas, mais você entende o propósito real da vida de cada um. E eu me lembro daquela música que a gente canta na igreja, que é bem antiga, que fala: quando então chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está. E cara, é isso. Se em determinado momento chegar a morte, você não tem que ser dominado pelo medo. Quando você vive dominado pelo medo,
você simplesmente está sendo dominado pelo diabo. Porque a estratégia, a artimanha do diabo, em todo tempo, foi tentar dominar os cristãos através do medo. Seja pela morte, seja pelo mártir. Mas se você entende a fundo a morte, o mártir, assim como diz Paulo, se eu morrer, para mim é ganho, porque eu me encontro com Jesus. Então, tudo se resume em você conhecer a Deus. Deus, ele te revela os propósitos, ele te revela o sentido da vida, ele te revela os caminhos, ele te revela toda a verdade. Eu acho isso simplesmente incrível. E aí, Gil? Cara, então só pra enquanto o Gil pensa, mano, se nem aquilo que tipo era pra ser o mais temido, que é a morte, é algo ruim pra gente, quem dirá as outras coisas então, mano? Porque Jesus já venceu tudo. Jesus já venceu o pecado, Jesus já venceu a morte. Jesus, quando ele fala para aquele jovem que chega e quer seguir ele fala assim: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus foi um cara que ele não tinha conforto nenhum, ele não tinha segurança nenhuma. Ele pegou as coisas dele e saiu pregando por aí. Ele não sabia se ia receber oferta de ninguém, não sabia se ninguém ia dar comida para ele, nem sabia se ele seria recebido numa cidade ou não, como já aconteceu, dele chegar lá, as pessoas não quererem ele lá. Enfim, Jesus deixou tudo isso para trás e ele venceu tudo isso. Então, quando a gente passa um problema, o problema na verdade está fazendo mais bem pra gente se a gente tiver em Deus do que mal. Então, se qualquer problema, se o maior problema de todos, que é morrer, vai fazer bem para alguém que está em Deus, então, cara, a gente é mais que vencedor em todas as coisas. O diabo não pode fazer nada pra, destruir a gente. A única coisa que pode nos destruir é a gente se afastar de Deus. Aí, se você perdeu o seu relacionamento com Deus, você perdeu tudo. É como aquela passagem, né, do Vale de Ossos Secos, né? O profeta chega lá e vê tudo, né, tudo morto, né? Acho que é a mesma coisa quando a gente chega na parte da dificuldade, né? A gente chega em algo que parece que é a pior situação que a gente pode ter enfrentado na vida, e Deus chega e fala, cara, é você aí, o que você vai decidir? Você acha que isso pode se tornar vida? E pra gente é a mesma coisa, cara. Você acha que aquela dificuldade pode te trazer vida, pode trazer ânimo, pode trazer algo a mais do que apenas uma dificuldade? E eu creio que Deus ele deixou tudo isso resumido na Bíblia pra gente. Porque a vida ela é mais do que páginas, né? E porém Deus deixou resumido pra gente em páginas. A gente pode ler e entender que cada dificuldade é um meio de a gente crescer, é um meio de a gente ser edificado. Então, naquele vale, cada osso que juntava com outro osso e formavam nervos e formavam carne, formava pele, era uma dificuldade na nossa vida sendo vencida. E creio eu que daí quando Deus vem e traz realmente a vida, é quando Deus ele nos revela, vamos assim dizer, nos revela o poder dele, nos revela a glória dele, nos faz viver milagres, assim como nós aqui já vivemos coisas incríveis, cara, é a glória de Deus sendo revelada ali no momento. E quando a gente está vivendo aquilo, cara, quando a gente está vivendo um momento incrível, você não pensa em nada que você viveu lá atrás que te deu dificuldade. Cara, você só pensa que, mano, tudo que eu passei me fez chegar até aqui hoje. Tudo que eu vivi me fez chegar até aqui hoje. Então, isso me dá mais certeza que se amanhã eu tiver um problema, uma dificuldade, algo que venha afligir eu, cara, vai ser mais um aprendizado na minha vida e que eu vou passar junto com Deus e que vai, mano, me deixar mais forte ainda. É como, né, tinha uma música do Lázaro que eu ouvia muito, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E isso é lindo, cara, porque a gente está aqui hoje pela misericórdia de Deus, com certeza, mas também pelo amor de Deus, porque Ele nos ama e nos traz até aqui
com uma bagagem gigantesca, com certeza, mas que a gente pode pegar essa bagagem e falar, cara, isso foi uma honra tá servindo a Deus, ter experiências aí que me fizeram chegar até aqui firme e forte. Então isso é honra, isso é maravilhoso. Sim, a gente percebe que é tudo uma questão de mindset, né? Mudança de mentalidade. Porque a gente precisa entender e saber aprender a passar pelos processos. Porque o processo é natural. E quando por exemplo, na Bíblia mesmo, Saul, quando ele foi coroado rei, ele foi coroado rei porque ele estava porque o povo, eles pediam um rei, na verdade. A vontade de Deus era fazer com que Israel fosse um povo de sacerdotes guiado por um profeta. Mas a história conta que Israel, eles queriam um rei, eles pediam uma monarquia. Então, aquele que foi coroado rei foi Saul. Saul foi coroado rei sem processo. E teve um fim trágico. Porém, Davi, ele passou por todo aquele processo, mesmo sabendo que ele estava sendo ungido rei, ainda menino, passou por guerras, passou por diversos momentos complicados, processo. Por leões, ursos, exatamente, Golias, né? E no fim ele se tornou o grande rei Davi, o maior rei reconhecido de Israel. E você precisa entender que Jesus, ele sempre vai converter o processo em algo bom. Não tem como um processo ser ruim para mim, para você. Porque eu acho que o maior exemplo disso na Bíblia é quando o diabo acreditou que ele tinha vencido Jesus na cruz. Porém, Jesus ele converteu isso em salvação para todos nós. Então eu tenho certeza que o processo ele sempre vai ser convertido em algo bom, porque Deus ele é simplesmente um bom Pai. Só complementando o que o Gil falou agora há pouco, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, fala também que nós, mesmo nas tribulações, nós também nos gloriamos, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E sim, mesmo nas tribulações, a gente pode tirar algo positivo. A gente pode tirar lições que a gente pode aplicar na nossa vida e também conhecimentos que você pode adquirir para você também passar para outras pessoas do seu próprio círculo, que tenham passando por situações semelhantes. Talvez uma palavra de conforto, talvez um testemunho, talvez pode edificar a vida dessa pessoa para a pessoa poder enxergar a dificuldade de uma outra perspectiva, de uma outra forma, enxergar de forma positiva. Isso aí, galera, a gente vai finalizando mais um podcast aqui. Acredito que a gente foi até longe aqui em tudo que a gente conversou, mas foi tudo incrível. Acho que a gente se edificou, cada um foi completando um outro e é tudo natural. Não tem nada preparado antes. É esse o propósito desse momento mesmo, é um crescimento para cada um de nós. E eu acredito que você tenha sido edificado com tudo isso também, que você possa aproveitar isso o máximo. E a gente quer que você continue com a gente aí nessa jornada. Beleza? Deus te abençoe. Falou, Deus Deus abençoe. abençoe, galera. Falou!